Gênesis 7. Louvado seja Deus. 7, verso 1, que diz o seguinte: Depois disse o Senhor a Noé: Entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. Versículo 5. E fez Noé conforme a tudo que o Senhor lhe ordenara. Amém? Irmãos, nós estamos aqui falando de uma mensagem que já foi que é muito pregada, muito ministrada, muito cantada, muito dita. É muito difícil não falar de Noé e não lembrar da ordenança que Deus deu sobre ele trazer toda a sua casa para a arca. Só que tudo isso, irmãos, acontece em uma época onde Deus havia ali, todo criado o universo, criado o homem, criado a mulher, ter feito tudo bonitinho e viu Deus que tudo era bom. Só que aí chega, irmãos, no capítulo 6, a gente começa a ver agora Deus em um outro patamar. A gente começa a ver um outro lado do Senhor. Que lado é esse? O lado da decepção. Porque em Gênesis 6 vai dizer que Deus ele se arrepende de ter feito o homem. Aí você para e pensa, Aline, mas a Bíblia diz que Deus não se arrepende. Só que o arrependimento aqui, irmãos, não é arrependimento tipo de voltar atrás. É um arrependimento de decepção, de tristeza, onde Deus cria a humanidade e a humanidade se entrega ao pecado. Irmãos, o exemplo clássico é de pai e mãe. Quando você cria seu filho com dedicação, você cria com amor, você evita que ele passe pelejas que você passou no passado, porque mãe e pai tem disso, né? Eu vou dar tudo ao meu filho, aquilo que eu não tive no passado. Só que aí o filho cresce, a filha cresce e se desvia de toda a sua criação. Que pai, que mãe não vai ficar decepcionado com uma coisa dessa? Você cria, você protege seu filho com unhas e dentes, mas o filho cresce e dá para torto, dá para torta. Qual o pai, qual a mãe que não vai se decepcionar com uma coisa dessa? A mesma coisa foi Deus. Deus está vendo os seus filhos indo a caminho do pecado. E Deus fala, não, pera, já chega. Porque a maldade desse povo chegou até o meu coração. Então eu vou dar um basta nisso. Eu criei, eu mesmo desfaço. Se eu dei vida, eu mesmo tiro. Porque Ele é Senhor. E Deus ali, irmãos, quando Ele vai executar o seu decreto sobre o povo, Ele enxerga alguém. Ele percebe que em meio àquela geração corrompida tinha alguém que tinha um espírito diferente em meio àquela geração. Irmãos, eu te pergunto, imagina se a geração de Noé se encontra com a nossa geração de hoje. Imagina meu pastor Alessandro, o mangue que não ia ser. Porque nós estamos vendo uma era, irmãos, um tempo, um momento, uma fase que está tudo legal para todo mundo. Tudo pode, tudo está liberado. Deus entende, Deus sabe. Porque Deus sabe da minha fraqueza. Porque Deus entende a minha limitação. Porque eu pequei para ter experiência. Eu passei por isso para contar para outras pessoas. Aí imagina se a geração de Noé se bate com a nossa geração de hoje em dia. O que não ia ser, irmãos? E aí eu lhe pergunto, quantos Noés iriam se levantar nos dias de hoje? Quantos Noés Deus ia dizer, não, eu achei você diferente, eu achei você justo diante dos meus olhos. Porque, irmãos, é muito fácil eu querer usar a Bíblia para justificar os meus erros, para dizer que Deus é Deus de amor, que Deus é Deus de misericórdia e que estamos no tempo da graça. Mas a sua mesma Bíblia vai dizer, não useis a liberdade para dar ocasião à carne. Tudo é lícito, mas nem tudo convém fazer. Entenda uma coisa, o fato de você ser crente não quer dizer que você tem liberdade para fazer o que dá na telha. Se você é crente, tem que ser obediente à palavra daquele que lhe salvou. Nem tudo nos cabe, nem tudo nos é lícito, nem todo meio você tem que estar, nem toda roda você tem que sentar, nem toda roupa você tem que vestir. Não tem. Entenda uma coisa, irmãos, deixa isso para o mundo, deixa isso para quem quer estar perdido. Mas uma vez você na presença, a Bíblia diz que sem santidade ninguém pode ver o Senhor. Deus só se manifesta, irmãos, para quem renuncia. Deus só se apresenta para quem entrega. Deus realmente revela o seu poder para quem está disposto a abrir mão. E mesmo em meio à geração corrompida, Deus achou Noé, um homem justo, que fazia tudo ao contrário do que aquela geração fazia. E isso fez com que Noé achasse graça, o que é isso? Achasse favor de Deus ante um decreto que Deus havia dado. Vou mandar um dilúvio,
vou dissipar a terra, mas Noé eu vou guardar. Você começa a perceber que uma vida reta e justa diante do Senhor nos ocasiona livramento. Só que aí você vai e volta naquele salmo universal que todo mundo conhece, Salmo 91. É muito lindo porque todo mundo tem ele aberto dentro de casa. Só que muita gente, irmãos, que não está vivendo as bênçãos do Salmo 91, sabe de decoreba, sabe de qual é salteado, até quantos versículos tem, mas muitas pessoas não vivem o que está escrito no Salmo 91, porque diz que vai cair 1000 de um lado, 10.000 à direita, mas você não será atingido. Só que a pessoa está sendo atingida, está sendo afetada, a casa está indo à ruína. Salmo 91 perdeu efeito, o poder de Deus diminuiu. Não, sabe qual é o problema? Nós estamos praticando o versículo 1, que aquele que habita no esconderijo, a sombra vai descansar. O que é habitar? É você estar alicerçado em determinado lugar. É você estar alicerçado na presença, alicerçado na rocha. Vem o que vier, mas você está firme com Jesus. E aí uma vez você firme com Ele, aí sim, vai vir 11.000, mas você não vai ser atingido. E praga nenhuma vai alcançar a sua terra. Mas para isso é necessário estar alicerçado na presença. Não é escolher o culto que quer vir, não é escolher o propósito que quer fazer, não é só estar aqui em dia de festa, de congresso. É estar aqui, faça chuva, faça sol, mas estar alicerçado aonde? Debaixo do esconderijo do Altíssimo. E Noé estava alicerçado em Deus, em uma geração completamente corrompida, onde poucas eram as pessoas que se invocavam o nome do Senhor. Noé está ali fazendo a diferença. E isso me lembra meu pastor Alessandro de Caleb, quando Deus fala: Moisés, envia 12 espias para poder ver a terra e trazer notícias dela. E ali Moisés, com todo cuidado, separa cada líder de cada tribo e envia para espiar a terra. Eles passam 40 dias olhando, sondando, pegando, e pega o fruto e traz uma coisa linda. E o povo retorna. E quando eles retornam com o relatório, eles falam assim: Moisés, realmente a terra é boa, realmente mana leite e mel, realmente vai dar para plantar e frutificar. Olha o tamanho do fruto, a ponto de 2 homens carregar um cacho de uva. Tudo lindo até aí. Só que eles colocam uma vírgula: porém, Moisés, tem gigante na terra, tem problema na terra. A gente diante dele é como se fosse gafanhoto. Moisés, não vai dar não. Só que aí se levanta Caleb: peraí. Isso aí é o que vocês viram. Eu sei que independente de gigante, independente de problema, a terra é nossa e quem vai dar é o Senhor. E aquilo, irmãos, aquela murmuração do povo chateia o coração de Deus, ao ponto de Deus dizer assim: Moisés, esse povo todo que reclamou, não vai entrar ninguém, exceto Caleb e Josué, porque neles teve outro espírito. Aonde eles estavam, aonde a metade do povo enxergou o problema, Caleb e Josué enxergou um motivo para Deus dar vitória. Irmãos, entenda uma coisa: uma vez que você vai no vento de todo mundo, você recebe o que todo mundo recebe. Mas uma vez que você vai na contramão, você tem de Deus aquilo que ninguém tem. Por quê? Habita em nós um outro espírito. Porque, irmãos, entenda uma coisa: ser crente não é moda, não. Ser crente não é algo para colocar no status, não. Porque tem muita gente hoje dizendo que é crente só porque vai no culto de domingo, mas o resto da semana. Tem muito crente, meu pastor Alessandro, hoje, seguindo alguns tipos de influenciador. O influenciador peca torta e à direita, mas domingo está no culto. Você acha que é crente? Uma pessoa que posta foto de biquíni e bota versículo embaixo é crente? Uma pessoa que de manhã está bebendo, de noite está na igreja, você acha que é crente? Você pega uma rede social de um crente, nem parece que é crente. Você olha o comportamento na escola, na faculdade, na rua, nem parece, mas na igreja, as caras do santo que só falta a orelha. Igreja, entenda uma coisa: você não foi chamado para ser igual a todo mundo. Se fosse para ser assim, Jesus não tinha te escolhido, tinha largado você lá. Porque entenda uma coisa: todo mundo se acha muito importante, especial para Deus, mas epa lá, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Deus, ele sabe quem chama, Deus sabe quem escolhe. Deus viu Noé porque Noé era justo, porque se Noé pecasse também ia morrer no meio do dilúvio. Deus não escolheu Noé porque Noé é especial demais, porque Noé decidiu ser diferente. Deus chamou Noé porque ele escolheu não se corromper. Olha Daniel, pregamos tanto Daniel, botamos versículos de Daniel no peito.
não age igual a Daniel. Daniel escolheu. Ninguém botou uma arma na cabeça dele. Ninguém disse faça, não. Ele determinou dentro dele: não vou me corromper. Então o fato de se misturar, irmãos, não é porque eu fui, porque não. A gente tem o poder de escolher. Olha o que Deus disse a Caim antes de matar Abel: Caim, o pecado jaz à porta, e o desejo dele será sobre você, mas você pode dominar. Caim nem tinha matado Abel ainda, e Deus disse: você pode dominar. Mas o que foi que Caim fez? Matou Abel. Ele escolheu ou não escolheu? Decidiu ou não decidiu? A gente é que decide. Irmãos, a palavra é clara: não é por força nem por violência, mas tudo por intermédio do Espírito. Você aceitou Jesus não foi porque ninguém botou uma arma na sua cabeça, não. Você aceitou porque você decidiu. Então também decida viver segundo os princípios do Senhor. Decida viver de acordo com o Senhor quer que você viva. Uma vida santa, uma vida reta, íntegra e longe do mal. Porque hoje você entra nas igrejas, meu pastor Alessandro, é de assustar. Parece mais shows, casa de shows e não casa de oração. Você chega em determinados ministérios, irmãos, é de escandalizar o negócio. De você dizer assim: Deus, o que é que está acontecendo? Senhor, o que está acontecendo com a sua noiva? O que está acontecendo com a igreja do Senhor? Irmãos, fomos separados para ser propriedade particular daquele que é dono do universo. Fomos chamados, irmãos, para carregar sobre nós o nome que está acima de todo nome, que é o nome de Jesus. Se comporte como tal, haja como tal, assuma a posição como tal de um crente, de um servo que se respeita e se dá o respeito. Porque eu ainda peguei o final de uma geração, meu pastor Alessandro, que quando o crente passava na rua, o povo escondia copo de cerveja, o povo jogava cigarro no chão, o povo se ajeitava todo: não se ajeita quer ver o pastor, se ajeita quer ver a obreira. Mas hoje está os obreiros no meio, está os pastores no meio, está o povo de Deus no meio da balbúrdia. Não existe mais respeito, não existe mais reverência. E depois quer ter moral. Moral de quê? Moral para falar o quê? Para arrepender o quê? Se a gente não se dá o respeito que merece ser dado. E aí Paulo, com toda a autoridade, diz: o nome de Deus está sendo blasfemado lá fora por causa de vocês. Não é por causa do povo de fora, é de quem está dentro. Porque a bagunça começa dentro de casa. A sujeira começa dentro, não é fora. Entenda uma coisa, igreja: o diabo hoje não quer mais desviar ninguém. Ele mata a pessoa e larga aqui dentro. Porque você sabe o que acontece quando pega um fruto podre e coloca no cesto. Acontece o quê? O cesto inteiro. Bagunça é o cesto todo. Ele não está nem aí para jogar você no mundo. Ele não tem mais interesse para isso, não. Ele quer você aqui dentro, morto, para contaminar todo mundo. É isso que ele quer. Só que em meio a uma geração corrompida tinha Noé. Em meio à Babilônia tinha Daniel. E você? Em meio a tanta idolatria tinha Davi. E você? Eu vou além. Dentro de Jericó tinha Raabe. E você? O que se pode ser dito ao seu respeito? Será que verdadeiramente alguém olha que nem aquela mulher e diz: ali vai um santo homem de Deus, ali vai uma santa mulher de Deus? A sua casa pode dar testemunho de você? A sua família pode dar testemunho a seu respeito? Porque, antes de chegar aqui, o nosso púlpito é a nossa casa. O nosso primeiro ministério é o nosso lar. Aleluia. Será que nós estamos dando testemunho lá? Porque é muito fácil a gente abrir a boca e dizer: porque meu marido não vem, minha esposa não vem, meu filho não quer contar com Jesus. Está dando exemplo? Está sendo testemunho? Está sendo Noé? Porque a aliança Deus faz é com Noé. Por conta da justiça de Noé, a família foi participante. Mas o manto de Deus era com Noé. A ordenança de Deus foi para Noé. Noé constrói você a arca. E
Senhor só tem os 10 mandamentos, o maná e a vara de Arão. Noé teve que fazer uma arca para botar a família dentro. A arca do Senhor só veio anos depois. Então sua família não está dentro da arca do Senhor, não. Ela vai estar na arca que você vai construir. Você vai ter que trabalhar, você vai ter que suar, você vai ter que fazer. Porque Noé, ele catou madeira, Noé teve que catar machado, Noé que teve que fazer, pegar. Foi Noé que construiu a arca. Ah, porque está na mão de Deus? Não, está na sua. Se você não cuidar, sua família vai perecer. Se você não lutar por ela, ninguém vai fazer isso por você, não. Foi ministrado aqui. Ezequiel, ele anda pelo vale de ossos sequíssimos. E aí Deus pergunta: filho do homem, podem reviver? Ele faz que nem a gente. Deus, o Senhor sabe. Está na mão de Deus. Ah, Deus entende, porque Deus nada. Deus devolve. Profetiza. Deus deixa claro: Ezequiel, o que é para você fazer? Eu não vou fazer. Libera a palavra e profetiza. Mas a pessoa não faz um culto no lar, não chama a família para orar, não libera uma palavra de vida, não cultua, não exalta, não bota um louvor em casa. É porque meu marido não gosta, é porque meu filho não entende. Quem é crente lá? Quem é alicerce lá? Quem é autoridade lá? Aí o crente está dando espaço para o diabo fazer da casa dela circo, porque meu marido não entende. Ai, vai ficar nisso até quando? Aí o pastor que tem que entender? A obreira que tem que ir lá? Quem tem que mudar o cenário é você. Quem tem que levantar o altar é você. Quem tem que chamar pelo nome do Senhor é você. Quem teve que lutar contra a corrupção foi Noé. Imagina se Noé falar isso para Deus: ah, Deus, é porque o povo é corrompido, o povo não vai entender, porque eu vou fazer uma arca. A gente leu: Noé fez tudo conforme o Senhor ordenara. Noé não questionou, não perguntou como, não disse quando, não perguntou se ia ter ajuda. Ele disse: tá bom, Senhor, vou fazer. É para fazer? Bora fazer. Irmãos, entenda uma coisa: a palavra diz que maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Até quando o diabo vai ter poder na tua casa? Até quando o diabo vai ter domínio sobre a sua família? E o Deus que você adora, e o Deus que você exalta, e o Deus que você vai buscar nessa noite, cadê? Irmãos, no mínimo um culto por semana tem que ter na tua casa, porque o crente lá é você. No mínimo uma oração antes do almoço, mas agora até na hora de almoçar, tá um no quarto, na cozinha, outro na sala, conversa pelo WhatsApp, não se olha mais, não se conversa mais. Aí o filho tá no tráfico, a filha na prostituição, o marido no álcool, a esposa não quer conta, e a família desabando. Aí tá esperando o pastor ir lá fazer culto, tá esperando alguém ir lá fazer culto. Faça você o seu negócio, faça você o seu culto. A mesma autoridade que o pastor tem, você tem na sua casa. A mesma unção que o obreiro tem, você tem na sua casa. Basta se colocar na posição e mostrar para o diabo o que manda na tua casa. Irmãos, é culto da família. Mas eu Cristo só lembra de orar porque é culto da família. E amanhã? E terça? E quarta? E quinta? Aí vai deixar para orar pela família no outro domingo? Vai deixar para buscar no próximo domingo? Entenda uma coisa: você tem na mão hoje o poder de mudar a história da sua casa. Aleluia! Você tem nas mãos hoje, irmãos, a autoridade para mudar a sua casa. Foi Noé que fez a arca. Foi Noé que suou. Foi Noé que pelejou por quase 120 anos. Ah, mas eu já oro há um mês. Eu já oro há uma semana. Noé buscou 120 anos até a família ser salva. Aleluia, Deus. Ah, o crente ora uma semana, não aguenta mais. Ora o mês, não aguenta mais. Ora 5, não aguenta mais. Olha, Isaac orou 20 anos. 20 anos para Rebeca engravidar. 20. A pessoa está orando há um mês, já não aguenta mais orar. Deixa eu lhe dizer uma coisa: o parente é seu, a família é sua, é seu sangue. Se você não orar, ninguém vai fazer isso por você, não. Então ore em você, busque você, se coloque na posição de exemplo de crente, para que a sua família leve fé em você. Porque acontece uma briga dentro de casa, vai chamar quem para orar? Vai chamar outro crente que não tem nada a ver, porque o de casa não dá exemplo. Imagina. Não, deixa eu ligar para o pastor para vir aqui, porque o meu crente na minha casa não dá exemplo. Ah, que vergonha. Tendo que chamar outra pessoa para ter que intervir numa situação que você teria autoridade para expulsar. Não pode, porque se não dá exemplo. Não dá
tal lugar. A gente está vendo agora aí, está vendo o São João. O crente sabe arrumar a casa para receber o povo no São João. Agora pergunta se arrumar a casa para fazer um culto. Sabe enfeitar a casa toda de bandeirola. Agora pergunta se levanta um altar de adoração. Igreja, acorda. Acorda, bota o pé no chão. Nós estamos falando de questões espirituais. Entenda uma coisa, se você não buscar pela tua família ela perecer, o sangue vai cair sobre a tua cabeça. Entenda isso, porque morreu, acabou. Basta nós fazer esse terremoto por quê? Tem que orar enquanto está vivo, tem que orar enquanto ainda há vida, tem que orar enquanto há a esperança de você orar e Deus transformar. Porque o nosso Deus ainda transforma, o nosso Deus ainda muda, o nosso Deus ainda liberta, o nosso Deus ainda salva. E se você quer a sua família para Jesus, comece a fazer a arca hoje. Comece a construir esse negócio hoje. Comece a se mover hoje. Não deixa para amanhã não, que amanhã pode ser tarde demais. Sabe qual é o problema? Que a gente acha que Deus é misericordioso para sempre. Mas chega uma hora que Ele segura. Ele retém a misericórdia e aí vai reclamar de quê? Ah, Deus, por quê? Ah, Deus não avisou. Ah, Deus não disse. Deus disse. É claro que Deus disse. Só que eu quero e não faço, eu quero e não olho. Eu quero que alguém vá fazer por mim o que é que eu tenho que fazer. Mas não vai rolar, não, igreja. Foi Noé que teve que, para fazer a arca. E que bom que o versículo ainda repete, porque fala no último versículo do capítulo 6 e no 5 do 7. Noé fez tudo conforme o Senhor ordenou. E ali quando ele constrói a arca, que ele coloca a família e os animais dentro, aí parece que foi Deus que fechou a arca por fora. Quem guardou Noé e a família foi Deus. Porque Noé estava no centro da vontade do Senhor. Noé estava alicerçado em Deus. E uma vez que você está alicerçado em Deus, quem guarda a sua casa é o Senhor. Uma vez que você está fortalecido nas leis de Deus, quem guarda a sua casa por fora é o Senhor. Lembra da praga? Da 10ª praga no Egito? Moisés ordena o povo: passa o sangue nas portas e nas janelas. E quando o Espírito da morte passar, não vai achar ninguém de Israel. O inimigo ele pode até vir, irmãos. Pode até tentar, pode até tocar, mas não vai levar ninguém. O inimigo ele pode até rugir, pode até bagunçar, pode até querer, mas ele não vai levar ninguém, porque quem guarda a tua casa é o Senhor. Mas para isso, ei, pega a madeira, pega o machado, arregaça as mangas, constrói a arca e coloca a tua família dentro, porque quem protege fora é o Senhor. Enquanto você luta dentro, quem guarda fora é o Senhor. Enquanto você busca dentro, quem dá livramento fora é o Senhor. Enquanto você consagra por dentro, quem sela por fora é o Senhor. E se você acredita, se coloca de pé, vamos orar pela tua casa em nome de Jesus. Feche seus olhos, querido. Vamos construir essa arca hoje. Vamos fazer essa arca hoje. Faça o diabo entender que você não está para brincadeira, que com a sua família não mexe. Faça o diabo entender que com seus filhos ele não mexe, com seu marido ele não toca, na sua esposa ele não chega, que a sua casa é uma extensão do céu, que a sua casa é um pedacinho do céu. Então olhe agora para a sua família, feche os olhos, pense em alguém na tua casa, principalmente aquele parente que mais dá dor de cabeça. É ele que Deus vai usar, é ele que Deus vai fazer. Aquele parente que você quer abrir mão, é ele que Deus vai exaltar na terra. Então comece a orar agora, comece a clamar agora, comece a buscar agora. Vai, fala pro diabo que ele mexeu na família errada. Deixa claro que ele tocou na casa errada, tocou no parente errado. Aqui não, diabo, saia, saia. Sai da nossa casa, sai da família, sai do parente, sai da esposa, sai do filho, sai da filha, sai da sogra, sai do genro. Começa a pegar tua bagagem agora, 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 agora. Pega a tua bagagem agora e cai fora, cai fora.
vício, tira o alcoolismo, tira da droga, agora, em nome de Jesus, Pai. Visita a esposa, meu Deus, que quer sair de casa. Oh Deus, liberta essa mente, liberta o coração. Pai, te peço, o parente que está em casa vai com depressão, não sai do quarto, não quer contar com ninguém. Toda depressão sai dessa casa. Crise de ansiedade, síndrome do pânico, saia do quarto, sai da sala, sai da cozinha. Agora, em nome de Jesus, Pai. Toda obra feita para destruir esse casamento, para destruir a família, vai desfazendo agora, vai quebrando todo o prato, desfazendo o feitiço. Ai, Deus, estourando todo o copo com água, todo o olho de bode de vaca, vai estourando agora. Pai, toda palha seca, derruba agora. Todo voodoo, meu Pai, vai quebrando agora. Pai, toda maldição dessa família, vai anulando agora, em nome de Jesus, Pai. Essa pessoa que não dá certo com ninguém, casamento que desfaz, tia que casa e desfaz, vovó casou e desfazeu, a mãe que casou e separou, Pai, quebra toda maldição agora. Vai casar e vai ser para sempre. Vai casar e vai ser para sempre. Vai casar e vai ser para sempre. Pai, no nome de Jesus, meu Deus. O parente que está internado no hospital, Senhor, envia a tua cura agora. Esse parente que está na UTI, no leito de morte, Pai, salva agora. Que está na UPA, que está na clínica, Deus, visita agora. Pai, que tem parente aprisionado, Senhor, na cadeia, na prisão, centro de recuperação, visita, Deus, liberta, transforma, traz para a luz, Senhor, arranca das trevas, traz para a tua presença agora. Esse parente, Pai, que está na porta de um bar, visita. Que está no prostíbulo, visita. Que está na biqueira, visita. Pai, eu te peço, vai virar pastor, vai virar missionária, vai virar levita, profetiza aí agora, vai sobre o teu parente, vai virar obreiro, vai ser diácono, vai ser evangelista, vai ser missionário, vai ser bispo, vai ser apóstolo, vai, profetiza, pensa nela agora e profetiza, vai servir ao Senhor, vai ser servo, vai ser adorador, vai buscar a presença. Pai, nós profetizamos que nós e a nossa casa serviremos ao Senhor.
levante